Olá, meu querido irmão, muito bom estar aqui de volta. E pensando, né, já estamos na semente 22, significa que já passamos a metade, estamos agora caminhando aí para o final desse período. E sabe, é muito gostoso nos aprofundarmos, aprendermos e ser moldado pelo Espírito Santo através da sua palavra. Mas é interessante como é gostoso ouvir os testemunhos daquilo que Deus tem feito, de como as pessoas têm sido transformadas e impactadas. Então, se você está estudando, está aprendendo, não perca a chance e a oportunidade de testemunhar para outra pessoa e fale para alguém daquilo que Deus tem feito na tua vida, porque isso é muito significativo. Bom, no texto de hoje, a 1 Tessalonicenses, no finalzinho ali, Paulo vai dar muitas dicas, muitos conselhos para nós, e são dicas preciosas. Então, vamos lá ver cada uma dessas dicas? No capítulo 5, vamos ver a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Bom, de certa forma aqui ele está falando de mim, tá bom? Mas vamos lá, não somente dos pastores, dos líderes, vamos ver, os que presidem bem, aqueles que lideram ou aqueles que ensinam poderia ser, tá? Porque aqui nós temos aqui algumas palavras, trabalham, presidem e admoestam. Essas três palavras elas são importantes para entendermos de quem está falando, mas poderíamos colocar muitas pessoas aqui no meio, como por exemplo, aquele professor de escola dominical ou professora de escola dominical, aquela pessoa que de alguma forma evangelizou você, alcançou você. Essas pessoas, então, você deve ter uma consideração especial. A palavra aqui, né, acateis com apreço ou obedeçam com apreço. E olha o versículo 13, ele vai um pouquinho, né, mais enfático, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Não é pouca consideração, é em máxima consideração. Por causa do quê? Por causa do trabalho que eles realizam. Então, uma boa sugestão aqui para você, meu querido, aquela pessoa que te evangelizou, que te ensina, aquela pessoa que te exorta, faça dela participante da graça do teu crescimento. Compartilhe com ela aquilo que Deus tem feito na tua vida. Compartilhe com essa pessoa aquilo que está acontecendo contigo, tá bom? Afinal de contas, é muito importante, pelo menos deveria ser, tá bom? Essas pessoas, elas não trabalham por dinheiro, elas trabalham por causa de Cristo, elas trabalham para ver o reino crescendo. E quando elas podem olhar para você e ver o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto Deus está fazendo a obra na tua vida, isso sem dúvida é de extrema importância aí para alguém que trabalha aí no teu meio. Então, faça isso, né? Dê um abraço nessa pessoa, fale o quanto Deus pode estar usando ela na tua vida. Esse pelo menos é o conselho de Paulo, quer saber? É o meu conselho também, porque vale a pena. Essas pessoas, elas têm se desgastado e por causa de Cristo eu acho que vale a pena elas verem e experimentarem um pouquinho isso. Bom, ele parece mudar um pouquinho de assunto aqui, ainda no 13, e ele diz, vivei em paz uns com os outros. Parece mudar de assunto, mas é de extrema importância também. Faça o possível para não ter guerra, discussão, faça o possível para viver em paz uns com os outros. Versículo 14, e aí continua várias dicas, pode ver que algumas não estão necessariamente muito ligadas às outras, mas todas elas têm a ver com comunhão, quer ver? Versículo 14, o que nós devemos fazer? Admoestar quem? Os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser paciente ou longânimo para com todos. Veja, no versículo 14, ele vai usar 4 palavras de como nós devemos lidar com 4 tipos de pessoas diferentes. Admoestação, consolação, amparo e paciência. Todas essas características você deve ter com o pessoal aí da tua igreja. Bom, é óbvio isso, porque não sei se você já notou, povo de igreja é um povo difícil, nós somos pessoas complicadas, o ser humano é cheio de não me toque, é cheio de pecado, é cheio de coisas que atrapalham a comunhão. E como nós já vimos, quanto mais próximo do ideal você estiver, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo de pessoas você estará, mais amor pelas pessoas você terá. E uma maneira prática de fazer isso é como ele diz aqui, admoestando, consolando, amparando e ser longânimo. Versículo 15. Evitai que alguém retribua o outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre
o bem ou o amor entre vós para com todos. A nossa tendência é, se eu recebo mal, eu quero devolver com mal. Não façam isso, evite que alguém faça isso. Pelo contrário, seguir sempre o bem. Ou seja, se alguém te der o bem, você retribui com o bem. Se alguém te der o mal, você retribui com o bem. Sempre o bem entre vós. Com quais pessoas? Bom, com todas as pessoas, não importa quem for, como for, com todos nós devemos fazer isso. Versículo 16, alegrem-se sempre, ou regozijai-vos sempre. Veja que é uma ordem aqui, eu gosto dessa ordem aqui, porque muitos de nós têm alegria como se fosse um sentimento, né? Um sentimento mais precioso, mas aqui ele mostra a alegria, o regozijo, como uma opção, que eu posso escolher estar alegre ou eu posso escolher não estar alegre. Isso é bem interessante. E sim, é uma opção que só tem aquele que é cristão verdadeiro, aquele que já entregou sua vida para Cristo. O Espírito Santo nos dá plena capacidade de escolher como nós estaremos, felizes ou não felizes, ainda que aconteçam as circunstâncias. E aí nós temos várias músicas aí que, né? Não olho circunstâncias, não, eu olho o seu amor. Bom, se eu não olho circunstâncias, então eu tenho plena capacidade de estar alegre, independente da circunstância, não é? A Bíblia diz isso, alegre-se, né? Pegando o texto lá de Filipenses 4, se não me engano. Alegrem-se no Senhor, novamente vos digo, alegrem-se. Acho que é o versículo 5 lá, não vou conferir agora não. Muito bem, versículo 17 aqui de 1 Tessalonicenses, orai sempre ou orai sem cessar, não deixe de orar, não deixe de colocar diante de Deus as suas petições. E o 18, bem parecido, em tudo dai graças. E quando ele diz em tudo, significa em tudo. Tá sofrendo? Dê graças a Deus. Você está precisando de alguma coisa? Dê graças a Deus. Você tem essa coisa? Dê graças a Deus. Em tudo dê graças. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você e Ele não está deixando que lhe falte aquilo que realmente você precisa. E por sinal, ele diz aqui que fazendo isso, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então não deixe de ser agradecido, não deixe de dar graças, porque não tudo que acontece na tua vida, tudo está debaixo do controle de Deus. Deus, ele permite para o teu crescimento, ou Deus impede para o teu crescimento, não importa o que aconteça, Deus está no controle para transformar aquela situação para o teu bem. Se realmente você acredita nisso, você consegue estar alegre em toda qualquer situação, porque se acontecer isso, você pensa, Deus, Ele está cuidando de mim e permitiu isso para que eu cresça. E se não aconteceu essa situação, você pode pensar, que bom, Deus não permitiu para que então eu cresça e amadureça. Tudo gira em torno de Deus, e quando confiamos nele, não tem como nós nos desesperarmos, nos entristecemos. E podemos até pensar que a infelicidade é sintoma da falta de fé. E é verdade, pense comigo, se estamos tristes é porque não estamos compreendendo o plano de Deus ou não estamos confiando no plano de Deus. Portanto, tenha fé, confie em Deus, porque mesmo que a situação seja péssima, Deus está contigo. Por mais difícil que pareça, Deus está contigo. Versículo 19, ele diz, não apagueis o Espírito. Como será que alguém poderia apagar o Espírito? Será que isso é possível? Bom, ele está dizendo para não apagar, então é possível sim. Mas o Espírito sai do cristão? Jamais. O Espírito não sairá jamais do cristão. Mas imagine que o cristão seja como um lampião, né? Pegar dos tempos antigos aí, imagine um lampião e você acende aquela chama dentro do lampião e você fecha com aquele vidro. A chama está acesa, a chama está cheia de brilho, mas imagine que por alguma besteira que você faça, aquele vidro ele sujou todo de preto, né? Aquele parece quase um carvão. A luz lá dentro ainda está acesa, ainda está brilhosa, mas quando você coloca aquele vidro todo sujo, o lampião ele não consegue transmitir aquela luz. Por quê? Porque tem alguma coisa atrapalhando, aquela sujeira está atrapalhando. Bom, moral da história, como podemos apagar o Espírito Santo? Com o nosso pecado. Quanto mais longe estivermos do pecado, maior facilidade as pessoas terão de olhar para nós e ver o Espírito Santo em nós. Quanto mais pecados nós tivermos, menos as pessoas vão conseguir ver o Espírito Santo em nós, por mais que ele esteja lá dentro. Portanto, apagar o Espírito Santo significa viver uma vida desregrada, uma vida cheia de pecados, o que é totalmente incompatível e ilógico quando se trata do cristão, porque o cristão abandonou isso para buscar Deus, ele entregou a vida para Deus, ele abriu mão de tudo isso para viver a vida de Deus. Portanto, não tem lógica um cristão viver dessa forma.
Caminhando aqui para o finalzinho, então, versículo 20: não desprezeis as profecias, ou não desprezeis a Bíblia como um todo, tá bom? Tenha a Bíblia como fonte de verdade, as profecias, Apocalipse, não despreze Apocalipse, porque é fonte de verdade, fonte de consolo. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Esse julgai aqui não é no sentido mal não, tá bom? É no sentido de você, quando você ouve, quando você vê, você analisar todas as coisas e ver e reter ou absorver aquilo que de fato é bom. Bom, e com relação ao que é mal, versículo 22, né, se afastem, anulem toda e qualquer forma de mal. Não fiquem perto, não fiquem próximo daquilo que é mal. Abandonem tudo aquilo que é mal. Então eu analiso todas as coisas. Aquilo que é bom, opa, eu retenho para mim. Aquilo que é mal, opa, não quero longe de mim. Essa é a ideia e o conselho de Paulo para nós aqui. Portanto, muitos conselhos aqui, conselhos práticos. Se fosse para escolher uma palavra, uma frase que resumisse isso, seria até difícil, porque são vários conselhos. Poderíamos pensar em vida cristã, ou viva a vida cristã verdadeira, poderia ser alguma coisa assim. Mas eu gostaria de realmente dar uma ênfase final, que é a parte do orar sem cessar, porque isso é a essência do cristianismo. Não existe cristianismo se nós não oramos, se nós não nos ajoelhamos, se nós não jejuamos, se nós não buscamos a Deus. Portanto, no dia de hoje, gaste um tempo a mais em oração. Nessa semana, gaste um tempo a mais em oração. E quer saber, para o resto da tua vida, gaste mais tempo com oração. Alguém uma vez falou que a igreja ela vai mais longe quando caminha ajoelhada. Sim, Deus ele age quando nós oramos, portanto não deixe de orar. Ore, ore, ore. E quando você terminar, então você ora mais. Esse é meu desejo, meu anseio para a tua vida. Portanto, que Deus abençoe.